23h47. O celular vibra na mesa de cabeceira, cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina. A tela ilumina o quarto escuro e eu vejo o nome que não esperava ver nunca mais. Carla, irmã da Ana. Meu coração dispara. 2 meses. 2 meses inteiros desde o divórcio e ela nunca tinha ligado. Por que agora? Porque justamente agora que eu estava começando a dormir, sem pensar em Ana, sem reviver cada discussão, cada momento que antecedeu o fim de tudo. Fico olhando para a tela, o dedo suspenso sobre o botão verde. Atendo ou não, parte de mim quer desligar, fingir que não vi, voltar para debaixo das cobertas e esquecer que essa ligação aconteceu. Mas tem algo na hora, no timing, que me deixa inquieto. Carla nunca foi de ligar tarde. Nunca foi de ligar, na verdade. Durante os 8 anos de casamento, nossa relação sempre foi cordial, mas distante. Ela era a irmã mais nova da Ana. Sempre ali nas festas de família, sempre educada, sempre com um sorriso meio forçado, quando me cumprimentava. Se você já passou por uma situação parecida, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa e me ajudar a chegar em 1000 inscritos. Sua ajuda é muito importante. Assim eu sempre vou continuar fazendo conteúdos como esse. A última vez que a vi foi no dia que fui buscar o resto das minhas coisas no apartamento. Ana não estava, obviamente. Ela havia deixado as chaves com Carla para evitar qualquer confronto final. Lembro do jeito que Carla me olhou naquele dia, como se quisesse dizer alguma coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela apenas me entregou as chaves, murmurou um "se cuida" baixinho e fechou a porta. E agora ela está ligando. Na madrugada, depois de 2 meses de silêncio absoluto, atendo no último toque, antes que a chamada caia. Oi, Carla. Minha voz sai mais rouca do que eu gostaria. Oi. Eu sei que é tarde, desculpa. A voz dela está diferente, trêmula, como se ela tivesse chorado ou estivesse prestes a chorar. Você estava dormindo? Não, estava acordado ainda. Mentira. Eu estava quase pegando no sono, mas algo me diz que essa conversa vai me manter acordado pelo resto da noite. Aconteceu alguma coisa? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, carregado de algo que eu não consigo identificar. Ouço a respiração dela entrecortada, nervosa. Carla, você está aí? Estou, eu. Preciso te contar uma coisa. A voz dela falha. Deveria ter falado antes. Muito antes. Mas eu não conseguia. Meu estômago se contrai. Já ouvi esse tom de voz antes. É o tom de quem carrega um peso, de quem sabe algo que vai mudar tudo. É o mesmo tom que Ana usou quando me disse que queria o divórcio. Como se as palavras fossem pedras na garganta. O que é, Carla? Você está me assustando. É sobre Ana e sobre você, sobre o casamento de vocês. O mundo para. Literalmente para. O barulho distante dos carros na rua some, o tic-tac do relógio na parede fica mudo. Até minha respiração parece suspensa no ar. O casamento? Que diabos ela quer dizer com isso? O casamento já acabou. Já foi enterrado. Já virou cicatriz. Carla, eu não sei se... Por favor. A voz dela corta a minha, desesperada agora. Por favor, me deixa falar. Eu não durmo direito há 2 meses. Desde que vocês se separaram, eu não consigo mais olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Agora eu me sento na cama, completamente desperto. O coração bate tão forte que tenho certeza de que ela pode ouvir do outro lado da linha. Nojo de si mesma? O que ela fez? O que ela sabe? Eu preciso te ver pessoalmente, ela continua. Não consigo falar isso pelo telefone, é muito importante. É sobre coisas que eu sabia e nunca te contei. Coisas que talvez expliquem por que Ana pediu o divórcio daquele jeito, do nada, sem dar uma razão que fizesse sentido. Minha mente dispara. Ana nunca explicou direito por que queria se separar. Foi sempre aquela conversa vaga de não estamos mais felizes, crescemos em direções diferentes, é melhor assim, frases prontas, vazias, que me deixaram com mais perguntas do que respostas.
Durante meses, eu me perguntei o que tinha feito de errado, o que poderia ter sido diferente, onde foi que eu falhei como marido. E agora Carla está insinuando que existe uma razão específica. Uma razão que ela conhece, Carla. Você está me deixando maluco. Que tipo de coisa você sabia e nunca me contou? Não pelo telefone, ela insiste. Por favor, você pode me encontrar amanhã? De manhã? Eu pago o café. É só. Eu preciso olhar nos seus olhos quando eu falar isso. Preciso ver sua reação. Preciso saber que você me entende. Tem algo na urgência da voz dela que me convence. Não é curiosidade maliciosa ou fofoca de família. É culpa. Culpa real, pesada, do tipo que corrói a pessoa por dentro. Ela está sofrendo com isso, seja lá o que for. Onde? Tem aquela padaria perto do metrô Vila Madalena, a Pão em Companhia. Você lembra? Lembro. Ana e eu costumávamos tomar café da manhã lá nos fins de semana, nos primeiros anos de casamento. Antes de tudo ficar complicado, antes das brigas, antes do silêncio que foi tomando conta da casa. Uma escolha irônica de lugar, mas talvez seja apropriada. Talvez seja a hora de revisitar o passado para entender o presente. 9 horas? Perfeito. E obrigada por aceitar me ouvir. Eu sei que você não me deve nada, que você tem todo o direito de não querer saber de nada relacionado a Ana ou a nossa família, mas... Carla, eu a interrompo. Se é algo que pode me ajudar a entender o que aconteceu, eu quero ouvir. Ainda tenho perguntas sem resposta sobre o meu próprio casamento. Você vai ter respostas amanhã, ela sussurra. Talvez mais do que você gostaria de ter. A ligação termina e eu fico olhando para o celular na escuridão. Mais do que eu gostaria de ter. O que isso significa? Que tipo de verdade é tão pesada que pode ser pior do que a ignorância? Me levanto, vou até a cozinha, pego um copo d'água. Minhas mãos tremem ligeiramente. Não é frio, não é nervosismo comum. É a antecipação de algo grande, algo que vai mudar minha percepção sobre os últimos anos da minha vida. Será que Ana estava escondendo algo? Será que o final do nosso casamento não foi apenas o desgaste natural de duas pessoas que se afastaram, mas algo mais específico, mais concreto? Volto para o quarto, mas sei que não vou conseguir dormir. Fico olhando para o teto, repassando os últimos meses do casamento na minha cabeça. Havia sinais que eu não percebi, comportamentos estranhos que atribuía ao estresse do trabalho ou ao cansaço da rotina. Ana começou a sair mais, a trabalhar até mais tarde, a ser mais reservada com o celular. Na época, pensei que era apenas a vida adulta cobrando seu preço, mas e se fosse outra coisa? E Carla, como ela se encaixa nisso? Que papel ela teve na história que eu pensei que conhecia, mas aparentemente não conhecia nada? As horas se arrastam. 3 da manhã. 4. 5. Quando finalmente pego no sono, é um sono agitado, cheio de sonhos confusos, onde Ana e Carla sussurram segredos que eu não consigo ouvir claramente. O despertador toca às 8. Não que eu precisasse dele. Já estava acordado há 1 hora, olhando para o teto, preparando mentalmente para o que estava por vir. Tomo um banho rápido, coloco uma roupa simples e saio de casa com 1 hora de antecedência. Não consigo ficar parado. Prefiro caminhar, pensar, me preparar para o que quer que Carla tenha para me dizer. A padaria está quase vazia quando chego. Escolho uma mesa no fundo, longe da movimentação da entrada. Um lugar onde podemos conversar sem ser interrompidos. Peço um café e fico esperando, observando cada pessoa que entra, tentando controlar a ansiedade que cresce a cada minuto. 8h55. Ela ainda não chegou, mas já posso sentir o peso do que está por vir. Algumas verdades chegam com aviso prévio, anunciadas pelo próprio universo através de sinais que preferimos ignorar. Outras chegam como um raio em céu azul, destruindo nossa realidade, construída em segundos. Tenho a sensação de que a verdade de Carla vai ser do segundo tipo. 9 horas em ponto. Carla empurra a porta de vidro da padaria e me vê imediatamente. Ela está diferente, mais magra, com olheiras profundas, como se não dormisse bem há semanas. O cabelo, que sempre foi impecável, está meio desarrumado.
E ela usa uma blusa simples, jeans desbotado. Nada a ver com a Carla que eu conhecia, sempre arrumada, sempre preocupada com a aparência. Ela se aproxima da mesa com passos hesitantes, como se cada metro fosse uma decisão difícil. Quando se senta na minha frente, evita meu olhar por alguns segundos, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Quer pedir alguma coisa? Pergunto, tentando quebrar o gelo. Só um café, preto. A voz dela está mais firme agora, mas ainda posso perceber o tremor por trás das palavras. Aceno para a atendente. Peço o café dela. O silêncio entre nós é pesado, carregado de expectativa. Ela olha pela janela, depois para as próprias mãos, em qualquer lugar menos para mim. Carla, eu digo suavemente. Você me ligou ontem de madrugada, dizendo que precisava me contar algo importante. Estou aqui. Estou ouvindo. Finalmente ela levanta os olhos. Estão vermelhos, como se ela tivesse chorado no caminho até aqui. Por um momento, vejo nela traços da Ana, a mesma linha do queixo, a mesma forma dos olhos. Mas onde Ana sempre foi determinada, decidida, Carla parece fragmentada, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Eu não sei por onde começar. Ela sussurra. Pelo começo, eu sugiro. Você disse que sabia de coisas sobre meu casamento. Que tipo de coisas? Ela respira fundo, como quem está prestes a mergulhar em águas profundas. Durante os últimos 3 anos do seu casamento, ela estava saindo com outra pessoa. As palavras caem entre nós como bombas. Eu sinto o sangue gelar nas veias, o ar fugir dos pulmões. Traição. A palavra que eu nunca quis considerar, nunca quis imaginar, está ali na mesa entre nós, crua e inegável. Como assim? Minha voz sai mais baixa do que eu pretendia. Ela conheceu ele no trabalho. Começou como amizade depois virou outra coisa. Carla não consegue me olhar nos olhos enquanto fala. Eu tentei convencê-la a terminar com você antes de começar qualquer coisa. Juro que tentei. Mas ela disse que não estava pronta, que precisava de tempo, que vocês ainda podiam dar certo. 3 anos. 3 anos da minha vida vivendo uma mentira. 3 anos achando que o problema era comigo, que eu não estava sendo um bom marido, que eu precisava me esforçar mais, ser mais presente, mais carinhoso, mais compreensivo. 3 anos me culpando pelo distanciamento dela, pela frieza que foi tomando conta da nossa relação. Quem? A pergunta sai automática, embora parte de mim não queira saber a resposta. Marcelo. O supervisor dela. Marcelo. Eu conheço Marcelo. Conheci Marcelo. Ana levou ele para casa algumas vezes, jantares em grupo, aniversários. Sempre apresentado como colega de trabalho, como amigo. Eu apertei a mão dele. Conversamos sobre futebol, sobre trabalho, sobre a vida. Ele me olhava nos olhos e sorria enquanto dormia com minha esposa pelas costas. A atendente traz o café da Carla, mas ela nem toca na xícara. Suas mãos tremem ligeiramente sobre a mesa. E você sabia, eu digo, não é uma pergunta, é uma constatação. Eu descobri por acaso. Estava no shopping, vi os dois juntos. Não era um encontro casual, sabe? Era íntimo. Ele segurava a mão dela, ela estava encostada nele. Era óbvio que eles... Ela para, engole seco. Confrontei Ana no mesmo dia. Ela chorou, disse que estava confusa, que não planejou que acontecesse, que ainda amava você, mas que também se apaixonou por ele. Comenta sim se você perdoaria a cunhada, não se não perdoaria, e você não me contou. Ela me implorou para não contar. Disse que ia resolver a situação, que ia terminar com um de vocês dois. Disse que só precisava de tempo para pensar com clareza. Carla finalmente toma um gole do café, mas faz uma careta, como se estivesse amargo demais. Eu estava dividida. Ela é minha irmã. Crescemos juntas, passamos por tudo juntas. Como eu podia destruir a vida dela? E a minha vida? Essa não importava? Importava. Claro que importava. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu dormia bem sabendo que você estava em casa, sendo o marido perfeito, enquanto ela... Carla para de falar. Passa a mão pelo rosto. Eu morria de culpa. Toda vez que você ligava procurando por ela.
Toda vez que você perguntava se ela estava comigo, quando na verdade ela estava com ele, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Quantas vezes? Como assim? Quantas vezes eu liguei, perguntando se ela estava com você e ela estava na verdade com ele? Carla fecha os olhos, como se estivesse contando mentalmente. Muitas. Principalmente nos últimos meses. Ela começou a inventar compromissos familiares. Disse que estava me ajudando com uns problemas. Que estava passando mais tempo comigo, porque eu estava passando por uma fase difícil. Ela abre os olhos e me olha diretamente pela primeira vez. Desculpa. Desculpa por ter mentido para você tantas vezes. Desculpa por ter sido cúmplice dela. Eu me lembro. Lembro de todas as vezes que Ana chegava tarde em casa dizendo que tinha ficado ajudando Carla com alguma coisa. Lembro de ligar para o celular dela e ela não atender. Depois retornar dizendo que estava com Carla e não podia falar. Lembro de sugerir que a Carla viesse jantar em casa nos fins de semana e Ana sempre inventar uma desculpa para ela não vir. Por que você está me contando isso agora? Pergunto, por que não há 2 meses quando vocês se separaram? Por que não há 1 ano, quando ainda dava tempo de eu fazer alguma coisa a respeito? Porque eu pensei que ela fosse escolher você. Até o último momento, eu acreditei que ela fosse terminar com ele e salvar o casamento. Quando ela pediu o divórcio, eu fiquei chocada. Perguntei se ela ia ficar com o Marcelo, e ela disse que não, que queria ficar sozinha por um tempo, que precisava se encontrar. Mas foi mentira. Foi mentira. 1 semana depois do divórcio de vocês sair no papel, ela se mudou para o apartamento dele. Eles estão morando juntos agora. E ontem, ela para, respira fundo. Ontem ela me ligou animada, dizendo que ele pediu ela em casamento. O mundo gira. Literalmente gira. Eu tenho que me segurar na mesa para não perder o equilíbrio. Ana vai se casar com o homem que ela escolheu por cima de mim. Com o homem que ela preferiu durante 3 anos do nosso casamento. E eu nem sabia que ele existia como rival. Ela vai se casar com ele, eu repito, mais para mim mesmo do que para Carla. E eu não aguentei mais. Não aguentei mais carregar esse segredo. Quando ela me contou sobre o noivado, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se vocês nunca tivessem existido, eu explodi. Disse que ela tinha que te contar a verdade, que você merecia saber. E ela riu. Riu e disse que não via necessidade, que vocês já estavam separados mesmo, que não ia mudar nada. Então você resolveu contar. Eu não conseguia mais me olhar no espelho. Não conseguia mais fingir que não sabia de nada quando você me cumprimentava educadamente na rua ou quando alguém comentava sobre o divórcio de vocês. Todo mundo achando que foi só desgaste natural, só incompatibilidade, e eu sabendo que na verdade foi traição, foi mentira, foi covardia. Fico em silêncio, processando tudo. 3 anos. Ana ficou 3 anos dividida entre 2 vidas, entre 2 homens, mantendo os 2 em cordas separadas como um malabarista. E quando finalmente teve que escolher, escolheu ele. Não foi o desgaste natural do casamento que nos separou. Foi a presença de uma terceira pessoa que eu nem sabia que existia. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Pergunto. Carla hesita. Vejo em seus olhos que sim. Tem mais alguma coisa. Carla. As viagens de trabalho dela, nos últimos 2 anos, a maioria não era trabalho. Era com ele. Fins de semana em hotéis, feriados prolongados. Ela falsificava documentos da empresa para você não desconfiar. Lembro de todas as viagens. Ana sempre voltava relaxada, bronzeada, falando sobre congressos e treinamentos. Mostrava fotos de palestras, de lugares que visitou rapidamente entre as atividades. Nunca me ocorreu questionar. Maridos não questionam esposas. Eles confiam, ou pelo menos era isso que eu pensava. Saímos da padaria em silêncio. Carla paga a conta como prometeu, mas nenhum de nós tocou realmente no café. Eu me sinto como se tivesse levado um soco no estômago, daqueles que tiram o ar e deixam você sem reação por alguns segundos. A diferença é que esse sentimento não passa. Ele fica ali, pesado, transformando cada respiração em esforço consciente. Caminhamos até a esquina sem dizer nada.
O movimento da manhã de sexta-feira acontece ao nosso redor como se fôssemos fantasmas. Pessoas indo para o trabalho, mães levando crianças para a escola, a vida normal de quem não acabou de descobrir que os últimos anos da própria existência foram uma mentira elaborada. Você está bem? Carla pergunta quando paramos no semáforo. Não tem sentido mentir agora. Não estou nada bem. Eu sei que foi muito de uma vez só. Eu sei que... Carla, eu a interrompo. Você tem alguma prova do que está me dizendo? Ela me olha surpresa. Prova? Mensagens, fotos, alguma coisa concreta. Porque eu preciso ter certeza de que isso não é... Paro, procurando as palavras certas. Preciso ter certeza de que isso não é uma impressão errada sua, ou ciúme de irmã, sei lá. Você acha que eu inventaria uma coisa dessas? Eu não sei o que pensar, Carla. Há uma hora atrás, eu achava que conhecia minha ex-esposa. Achava que nosso casamento terminou porque perdemos a conexão, porque nos afastamos naturalmente. Agora você está me dizendo que ela teve um caso de 3 anos, que vocês me enganaram juntas, que ela falsificava documentos para viajar com outro homem. Passo a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. É muita coisa para processar sem nenhuma evidência concreta. Carla abre a bolsa e pega o celular. Mexe por alguns segundos, depois me mostra a tela. Eu tirei fotos. Quando vi eles juntos pela primeira vez, tirei fotos. Ela desliza o dedo na tela. E salvei algumas conversas que vi por acaso no celular dela. As fotos são claras. Ana e Marcelo em um restaurante, ele segurando a mão dela por cima da mesa. Ana rindo, inclinada para a frente, com aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem está interessada, envolvida. Em outra foto, eles estão caminhando de mãos dadas em um shopping que eu reconheço. Na terceira, um beijo. Um beijo longo, intenso, nada fraternal ou amigável. As conversas são piores que as fotos. Mensagens que Ana enviou para ele enquanto estava em casa comigo. Não vejo a hora de te ver amanhã. Inventei que vou sair com minha irmã. Podemos ficar juntos a tarde toda. Ele não desconfia de nada. Te amo. Te amo. Ela dizia te amo para ele, enquanto dizia boa noite para mim todas as noites. Ela planejava encontros com ele, enquanto me ajudava a escolher presentes para nosso aniversário de casamento. Ela construía uma vida paralela, enquanto eu achava que estávamos construindo nossa vida juntos. Quando você viu essas mensagens? Há uns 6 meses. Ela estava tomando banho, o celular tocou várias vezes, eu atendi pensando que podia ser algo importante do trabalho, mas era ele. E quando abri... Carla para de falar, guarda o celular. Eu não deveria ter mexido no celular dela. Sei disso, mas quando vi as mensagens, não consegui parar de ler, e você guardou tudo. Fotografei, não sei por quê. Acho que no fundo eu sabia que um dia alguém precisaria saber a verdade. Ela me olha com os olhos cheios de lágrimas. Desculpa. Desculpa por ter esperado tanto tempo. Desculpa por ter mentido para você. Desculpa por ter deixado você se culpar pelo fim do casamento quando a culpa nunca foi sua. E é aí que a raiva chega. Não imediatamente, não como um raio. Ela vem devagar, como uma maré subindo, cobrindo primeiro os pés, depois os joelhos, depois o peito, até que de repente eu estou submerso nela. Raiva da Ana, por ter me traído. Raiva do Marcelo, por ter participado dessa farsa. Raiva da Carla, por ter sido cúmplice. Mas principalmente raiva de mim mesmo, por ter sido tão ingênuo, tão confiante, tão completamente alheio ao que estava acontecendo na minha própria casa, na minha própria vida. Eu preciso ir embora, eu digo. Você quer que eu... Não. Eu preciso ficar sozinho agora. Carla assente, entende. Antes de eu me afastar, ela toca meu braço. Pelo que vale, ela diz, você foi um marido incrível. Ana sempre admitiu isso. Disse que você era carinhoso, companheiro, que fazia tudo por ela. A traição não teve nada a ver com você. Foi uma escolha dela. Uma escolha egoísta, covarde, mas uma escolha dela. Não respondo. Não consigo responder. Apenas aceno e saio andando, sem destino específico.
Meus pés me levam para longe da movimentação, para um parque próximo, onde posso sentar em um banco e tentar colocar os pensamentos em ordem. 3 anos. Durante 3 anos, Ana chegava em casa e me beijava com a mesma boca que beijava ele. Durante 3 anos, ela dormia na minha cama depois de passar a tarde na cama dele. Durante 3 anos, ela planejava nosso futuro, enquanto construía um futuro diferente com outro homem. E eu não percebi nada. Como um homem não percebe que está sendo traído por 3 anos? Como eu não vi os sinais? O celular escondido, as saídas mais frequentes, o distanciamento físico, as desculpas sempre prontas. Eu atribuí tudo ao estresse do trabalho, à rotina, ao desgaste natural dos relacionamentos longos. Nunca passou pela minha cabeça que existia outra pessoa. Talvez porque eu não queria ver. Talvez porque ver significaria admitir que meu casamento estava morto há muito tempo. E eu não estava pronto para essa admissão. É mais fácil acreditar que os problemas são temporários, que com um pouco de esforço e paciência tudo volta ao normal, do que encarar a possibilidade de que a pessoa que você mais ama no mundo escolheu outra pessoa. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. Pega o celular, olhe o número da Ana na lista de contatos. Meu dedo paira sobre o nome dela. Parte de mim quer ligar agora mesmo, jogar tudo na cara dela, gritar, brigar, exigir explicações. Parte de mim quer saber como ela tem coragem de seguir a vida como se nada tivesse acontecido, como se nossos 8 anos juntos fossem apenas um obstáculo que ela teve que superar para chegar onde queria. Mas não ligo. Ainda não. Primeiro eu preciso decidir o que fazer com essa informação. Confrontá-la vai mudar alguma coisa? Vai me trazer alívio ou só mais dor? O casamento já acabou. O divórcio já foi oficializado. Ela já está vivendo com ele, já vai se casar com ele. Minha raiva, minha decepção, minha sensação de traição não vão mudar o passado nem o presente, mas talvez mudem o futuro. Talvez me ajudem a entender que o problema nunca foi comigo, que eu não fui um marido ruim, um companheiro inadequado, um homem que não soube amar direito. Eu fui apenas um homem que confiou na pessoa errada. E talvez essa seja a informação mais importante de todas. Fico no parque até o sol ficar mais forte, observando as pessoas passarem. Casais caminhando de mãos dadas, famílias com crianças, idosos sentados em outros bancos lendo jornal. Vida normal. Vida de quem não carrega segredos, de quem não vive mentiras, de quem não precisa fingir ser outra pessoa para conseguir dormir à noite. Quando me levanto para ir embora, sinto algo diferente. Não é alívio, ainda não. Não é perdão, definitivamente não. É clareza. Pela primeira vez em 2 meses, desde o divórcio, eu entendo o que aconteceu. Entendo por que Ana se afastou. Porque ela parecia distante, mesmo quando estava presente. Porque ela parecia aliviada quando assinamos os papéis da separação. Ela não estava se livrando de um casamento desgastado. Ela estava se livrando de uma mentira que havia se tornado pesada demais para carregar. A diferença é que ela escolheu carregar essa mentira. Eu não. Chego em casa e o apartamento parece diferente. Não mudou nada fisicamente, mas minha percepção de tudo mudou. O sofá onde eu assistia televisão sozinho nos últimos meses do casamento, enquanto Ana trabalhava até tarde. A mesa onde comíamos em silêncio, ela sempre mexendo no celular, sempre distraída, sempre em outro lugar. A cama onde ela dormia de costas para mim, alegando cansaço, estresse, dor de cabeça. Agora eu sei onde estava a mente dela durante todos esses momentos. Estava com ele. Sento no sofá e pego o notebook. Não sei bem o que estou procurando, mas preciso fazer alguma coisa com essa energia, com essa mistura de raiva e clareza que está correndo nas minhas veias. Abro o Facebook da Ana, coisa que não fazia há meses. Evitei propositalmente depois do divórcio para não ficar remoendo, para não me torturar vendo ela seguir a vida. As fotos mais recentes são reveladores agora que eu sei a verdade. Ana e Marcelo, em restaurantes, em viagens, em momentos íntimos que ela nunca postava quando estava comigo.
Finalmente encontrei minha alma gêmea, diz uma legenda de 3 semanas atrás. Alma gêmea. A mulher que foi casada comigo por 8 anos, que prometeu na igreja que ficaria comigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, encontrou sua alma gêmea em outro homem, enquanto ainda estava oficialmente comprometida comigo. Os comentários são o que mais me incomodam. Amigos em comum parabenizando o novo amor, desejando felicidades, dizendo como eles formam um casal lindo. Pessoas que conhecem nossa história, que estiveram no nosso casamento, que jantaram na nossa casa, agindo como se eu nunca tivesse existido. Como se os 8 anos que Ana e eu vivemos juntos fossem apenas um prólogo inconveniente para a história real dela. Fecho o notebook antes que a raiva tome conta completamente. Preciso pensar com clareza, não com emoção. Preciso decidir o que vou fazer com essas informações de forma racional, não impulsiva. Pego o celular e ligo para meu irmão Carlos. E aí, como você está? Faz tempo que não conversa comigo direito. Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Você está ocupado? Nunca estou ocupado para você. O que aconteceu? Conto tudo. Desde a ligação da Carla na madrugada, até as fotos no celular dela, passando pelas mensagens, pelas viagens falsas, pelos 3 anos de traição que eu vivi sem saber. Carlos me ouve em silêncio, interrompendo apenas para fazer algumas perguntas específicas. Filho da puta, ele diz quando termino. Desculpa a linguagem, mas que filho da puta é esse cara? E ela então nem se fala. Eu não sei o que fazer com isso. Como assim você não sabe? Você vai lá e quebra a cara dele. Depois vai na casa dela e fala tudo o que você pensa sobre essa situação. Para quê? Não vai mudar nada. O casamento já acabou. Eles já estão juntos, já vão se casar. Minha revolta não vai alterar a realidade. Não é sobre mudar a realidade. É sobre dignidade. É sobre você não deixar barato. Você foi enganado por 3 anos, cara. 3 anos da sua vida jogados no lixo porque sua esposa era uma mentirosa e covarde. Eu sei disso. Acredita que eu sei disso. Mas e daí? O que eu ganho confrontando ela agora? Você ganha sua paz de espírito. Você ganha o direito de olhar no espelho e saber que não foi otário até o final. Silêncio do meu lado. Carlos tem um ponto, mas tem também uma personalidade mais explosiva que a minha. Ele resolve tudo na base da confrontação direta. Eu sempre fui mais ponderado, mais diplomático. Talvez seja por isso que levei 3 anos para descobrir que estava sendo traído. Deixa eu te perguntar uma coisa. Carlos continua. Durante esses 2 meses, desde o divórcio, você se culpou? Você ficou pensando no que fez de errado, no que poderia ter feito diferente? Claro. E agora? Agora eu sei que a culpa nunca foi minha. Então pronto. Essa informação já valeu a pena. Agora você pode seguir sua vida sabendo que foi um bom marido que se casou com a pessoa errada, não o contrário. Ele tem razão. Durante 2 meses, eu me torturei pensando em todos os meus defeitos como marido. Será que trabalhava demais? Será que não era romântico o suficiente? Será que parei de prestar atenção nela? Será que me acomodei na relação? A resposta para todas essas perguntas pode até ser sim, mas agora eu sei que não foram esses os motivos que terminaram meu casamento. Meu casamento terminou porque minha esposa se apaixonou por outro homem e escolheu viver uma vida dupla em vez de ser honesta comigo. Mas eu ainda não sei se devo confrontá-la. Eu digo, olha, essa decisão é sua. Eu, no seu lugar, não conseguiria dormir em paz sem ter falado tudo o que penso para ela. Mas você me conhece, eu sou explosivo mesmo. Você é mais controlado. Talvez para você seja melhor apenas seguir em frente sabendo a verdade. Depois que desligo, fico pensando no que Carlos disse. Eu realmente preciso confrontar Ana? O que eu espero ganhar com isso? Uma confissão? Um pedido de desculpas? Uma explicação que faça sentido? Não existe explicação que faça sentido. Não existe justificativa para 3 anos de mentira. Ana fez uma escolha consciente, repetidamente, durante muito tempo. Ela escolheu me enganar. Escolheu me fazer de idiota.
Escolheu preservar seu conforto às custas da minha dignidade. E talvez seja exatamente por isso que eu precise confrontá-la. Não para mudar o passado, mas para deixar claro que eu sei o que aconteceu. Para que ela saiba que não conseguiu me enganar para sempre. Para que ela saiba que suas ações têm consequências, mesmo que tardias. Comenta se você acha que ele deveria confrontar a ex. Pego o celular novamente e procuro o contato da Ana. Meu dedo paira sobre o nome dela por longos segundos. Uma parte de mim quer ligar agora, despejar tudo, gritar, chorar, exigir explicações. Outra parte quer deletar o número e nunca mais pensar nela. Mas há uma terceira parte, pequena mas persistente, que quer apenas uma coisa, que ela saiba que eu descobri, não para machucá-la, não para atrapalhar sua nova vida, não para causar drama. Simplesmente para que ela saiba que a verdade veio à tona, como sempre acontece mais cedo ou mais tarde. Digito uma mensagem simples. Preciso conversar com você sobre algo importante. Quando você puder, me liga. Releio 3 vezes antes de enviar. Não é agressiva, não é dramática, não dá pistas sobre o assunto. É apenas uma solicitação de conversa entre 2 pessoas que já foram muito próximas e agora precisam fechar um ciclo da forma correta. Aperto enviar. A resposta chega 15 minutos depois. Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Posso ligar agora se quiser. Ela não sabe. Não faz ideia de que Carla me contou tudo. Provavelmente imagina que é alguma questão burocrática do divórcio. Ou talvez que eu queira conversar sobre superar a separação, seguir em frente como amigos. Não imagina que sua irmã quebrou o pacto de silêncio que mantiveram por tanto tempo. Pode ligar, eu respondo. O telefone toca 2 minutos depois. Oi, a voz dela é a mesma de sempre. Doce, familiar. Por um momento, ouvi-la me leva de volta aos bons tempos, quando essa voz sussurrava bom dia no meu ouvido. Quando ela me ligava no meio do dia só para dizer que estava com saudade. Oi, Ana. Você está bem? Sua mensagem me deixou preocupada. Eu conversei com a Carla hoje de manhã. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, revelador. Ela sabe exatamente o que isso significa. Não preciso explicar mais nada. Não preciso dar detalhes. Ela sabe que o jogo acabou. É tudo que ela consegue dizer. Outro silêncio. Ouço a respiração dela do outro lado da linha, mais rápida agora, mais nervosa. Você quer conversar pessoalmente? Ela pergunta finalmente. Acho que seria melhor. Onde? Você escolhe. Tem uma praça perto de onde eu moro agora. Praça do Pôr do Sol. Você conhece? Consigo achar. Que horas? Que horas você prefere? Umas 6 da tarde? Depois do trabalho? 6 está bom, tá bom. Até mais tarde então. Ana? O quê? Obrigado por aceitar conversar. Claro. Até logo. A ligação termina e eu fico olhando para o celular. Daqui a algumas horas, vou estar cara a cara com minha ex-esposa, sabendo de toda a verdade que ela escondeu de mim durante 3 anos. Vou olhar nos olhos da mulher que amei mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E ela vai ter que explicar como conseguiu me mentir durante tanto tempo. Não sei se estou preparado para isso, mas sei que preciso fazer 6 da tarde em ponto. Chego na Praça do Pôr do Sol e a vejo antes dela me ver. Ana está sentada em um banco, mexendo no celular, usando um vestido azul que eu não conhecia. Ela está diferente também. O cabelo mais curto, mais moderno, um corte que eu nunca vi nela. Durante nosso casamento, ela sempre usou o cabelo longo. Disse que eu gostava assim, que achava mais feminino. Agora entendo que talvez Marcelo prefira cabelos curtos. Ela levanta os olhos quando me aproximo. Há nervosismo no olhar dela, mas também uma espécie de resignação, como se soubesse que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Oi, ela diz, guardando o celular na bolsa. Oi. Me sento no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficamos alguns segundos em silêncio, os dois olhando para a frente, para as pessoas que passam pela praça. Crianças brincando, casais caminhando, a vida normal de quem não está prestes a ter uma das conversas mais difíceis da própria existência. Então a Carla te contou. Ana diz, finalmente. Contou.
Tudo? Acho que sim. Sobre você e o Marcelo. Sobre os 3 anos. Sobre as mentiras, as viagens falsas. Sobre eu ter ligado para você procurando por ela quando você estava, na verdade, com ele. Ana fecha os olhos e suspira profundamente. Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. Carla nunca foi boa para guardar segredos. Ela sofria com isso, eu sabia. E você nunca pensou em me contar você mesma? Pensei. Muitas vezes. Ela me olha pela primeira vez desde que sentei. Principalmente no final, quando eu já tinha decidido que queria me separar. Mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu sabia que ia te destruir. E você não merecia ser destruído. Eu rio, mas é um riso sem alegria, sem humor. Então você achou que me deixar acreditando que o problema era comigo, que eu tinha falhado como marido, que eu não tinha sabido amar você direito, seria menos destrutivo. E não era sobre isso. Era sim, Ana. Era exatamente sobre isso. Durante 2 meses eu me culpei por tudo. Pensei em cada palavra que falei errado. Em cada momento que não estive presente, em cada vez que priorizei o trabalho em vez de você. Eu me convenci de que era um marido ruim, que tinha perdido você por incompetência minha. Ana desvia o olhar, não consegue me encarar. Isso nunca foi verdade. Você foi um marido incrível. Então por que você me traiu? A pergunta sai mais direta do que eu pretendia, mais crua, mais desesperada. Ela me olha novamente e vejo lágrimas se formando nos olhos dela. Eu não planejei que acontecesse. Quando conheci o Marcelo, você e eu estávamos passando por uma fase difícil. Você lembra? Estávamos brigando muito, dormindo separados algumas vezes, falando sobre fazer terapia de casal. Lembro. Eu achei que tínhamos superado aquilo. Tínhamos. Pelo menos eu achava que tínhamos. Mas quando comecei a trabalhar mais próxima do Marcelo, ele me ouviu reclamando sobre nossos problemas. Ele foi um ombro amigo, sabe? Alguém que me ouvia sem me julgar. E de ombro amigo virou amante. Não foi assim. Foi gradual. Primeiro eram só conversas no trabalho. Depois um café. Depois um almoço. Quando percebi, eu estava me sentindo mais próxima dele do que de você. E você decidiu que, em vez de terminar comigo, ia manter os 2 relacionamentos. Eu não sabia o que fazer. Eu ainda te amava, mas também estava me apaixonando por ele. Pensei que se eu desse um tempo, se eu ficasse longe do Marcelo, os sentimentos por ele passariam e eu poderia focar no nosso casamento. Mas não passou. Não passou. Na verdade, ficou mais forte. E quanto mais eu tentava me afastar dele, mais eu sentia falta. Era como se eu estivesse vivendo 2 vidas diferentes, sendo 2 pessoas diferentes. Fico olhando para ela, tentando entender como uma pessoa consegue justificar 3 anos de mentira para si mesma. Como alguém consegue beijar o marido de manhã e o amante à tarde e dormir tranquila à noite. E quando você decidiu que queria ficar com ele? Há uns 6 meses, quando percebemos que estávamos falando sério sobre morar juntos, sobre construir uma vida juntos. Foi quando eu entendi que não dava mais para adiar a decisão. E você escolheu ele. Eu escolhi ele. A resposta é simples, direta, sem rodeios. Talvez essa seja a única coisa honesta que ela me disse nos últimos 3 anos. Ela escolheu ele. Não foi o destino, não foi coincidência, não foi um erro. Foi uma escolha consciente, deliberada, pensada. Por quê? Pergunto. Porque com ele eu me sinto mais eu mesma. Porque com ele eu rio mais, me divirto mais, tenho mais vontade de sair, de viajar, de experimentar coisas novas. Porque com ele eu não sinto que preciso ser uma versão editada de mim mesma. E comigo você se sentia assim? Às vezes, principalmente nos últimos anos. Como se eu estivesse representando o papel de esposa perfeita em vez de só ser eu. Isso dói mais do que eu esperava, porque faz sentido. Durante os últimos anos do nosso casamento, nós 2 entramos numa rotina, numa zona de conforto que talvez não fosse confortável para nenhum dos 2. Jantares na mesma hora, programas de fim de semana previsíveis, conversas sobre trabalho e contas a pagar.
Deixamos de ser namorados que se divertiam juntos e viramos companheiros de casa que dividiam responsabilidades. Mas isso não justifica a traição, Ana. Isso justifica uma conversa, uma tentativa de mudar, uma terapia de casal, uma separação honesta, se fosse o caso. Não justifica 3 anos de mentira. Eu sei. As lágrimas dela começam a cair. Eu sei que não justifica. Eu sei que fui covarde, que fui egoísta. Eu queria ter coragem de terminar com você antes de começar qualquer coisa com ele. Mas eu tinha medo. Medo de quê? Medo de estar fazendo a escolha errada. Medo de perder você e descobrir que o que eu sentia pelo Marcelo era só paixão, só novidade. Medo de jogar fora 8 anos de história por uma fantasia. Então você resolveu me manter como plano B. Não foi assim. Foi sim, Ana. Foi exatamente assim. Você me manteve ali como segunda opção, enquanto testava se ele era realmente o que você queria. E quando teve certeza de que era, aí sim você teve coragem de pedir o divórcio. Ela não responde porque sabe que é verdade. Nós dois sabemos que é verdade. Um casal passa por nós caminhando de mãos dadas, rindo de alguma coisa que ele disse. Eles parecem felizes, autênticos, conectados. Me pergunto se Ana e Marcelo parecem assim para os outros. Se as pessoas que passam por eles na rua pensam que casal bonito, que casal apaixonado. Me pergunto se alguém já pensou isso sobre mim e Ana nos nossos últimos anos juntos, ou se nossa infelicidade era óbvia para quem nos observava. Você se arrependeu de alguma coisa? Não pergunto. Me arrependi de ter feito do jeito que fiz. Me arrependi de ter mentido por tanto tempo, de ter colocado você numa situação em que você se culpava pelo fim do nosso casamento. Me arrependi de ter envolvido a Carla, de ter pedido para ela mentir para você também, mas não se arrependeu de ter escolhido ele. Não me arrependi da escolha. Me arrependi da forma como fiz a escolha. Pelo menos, ela é honesta agora. Talvez seja tarde demais para a honestidade fazer diferença, mas pelo menos ela é honesta. Vocês vão se casar, eu digo. Não é uma pergunta. Vamos, ele pediu na semana passada. E você disse sim sem pensar 2 vezes. Disse sim imediatamente. Pela primeira vez em muito tempo, eu tive certeza absoluta de uma decisão. Fico olhando para ela, para essa mulher que eu amei mais do que qualquer outra pessoa no mundo, que dormiu ao meu lado por 8 anos, que conhecia todos os meus medos e sonhos, que dividiu comigo planos de filhos, de casa própria, de envelhecer juntos. E agora ela está aqui me contando como foi fácil dizer sim para outro homem. Como foi simples ter certeza de que queria construir um futuro diferente do que planejamos juntos. Eu espero que você seja feliz. Eu digo, e surpreendentemente é verdade. Você espera mesmo? Espero. Porque se você não for feliz com ele, significa que tudo isso foi em vão. Significa que você destruiu nosso casamento, mentiu por 3 anos, magoou várias pessoas à toa. E você? Você acha que vai conseguir ser feliz também? Acho que sim. Agora eu sei que o problema não era comigo. Agora eu posso seguir em frente sem me culpar, sem ficar imaginando o que poderia ter feito diferente. Nos levantamos do banco ao mesmo tempo, como se os dois soubéssemos que a conversa chegou ao fim. Não há mais nada a ser dito. Não há mais esclarecimentos a serem feitos. A verdade está na mesa entre nós, crua e completa. Obrigada, ela disse. Por quê? Por não ter gritado comigo? Por não ter me xingado? Por ter me dado a chance de explicar? Todo mundo merece explicar suas escolhas. Mesmo as escolhas erradas. Ela se aproxima como se fosse me abraçar, mas eu recuo instintivamente. Não estou pronto para esse tipo de intimidade, mesmo que seja apenas um abraço de despedida. Se cuida, ela diz. Você também. Ela se afasta e eu fico no banco vendo-a sair da praça. Quando ela desaparece na esquina, sinto algo estranho. Não é alívio, não é tristeza, não é raiva. É fechamento. É a sensação de que um ciclo finalmente se completou, de que uma história finalmente chegou ao seu final definitivo. Pego o celular e escrevo uma mensagem para Carla.
Obrigado. Foi a coisa certa a fazer. A resposta chega 5 minutos depois. Você merecia saber a verdade. Todos nós merecemos. Sim, todos nós merecemos a verdade. Mesmo quando ela dói, mesmo quando ela muda tudo o que achávamos que sabíamos sobre nossa própria vida. A verdade tem o poder estranho de libertar, mesmo quando primeiro ela aprisiona. Saio da praça caminhando devagar, sem pressa de chegar em casa. Pela primeira vez em 2 meses, não sinto o peso da culpa nos ombros. Pela primeira vez desde o divórcio, consigo imaginar um futuro onde sou feliz novamente, onde confio novamente, onde amo novamente. Não hoje. Talvez não amanhã, mas um dia, e dessa vez, quando esse dia chegar, vou ter certeza de que estou construindo algo real, algo honesto, algo que não precisa ser sustentado por mentiras ou meias-verdades. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas às vezes, não permanecer igual é exatamente o que precisamos para seguir em frente. Se você passou por uma situação parecida, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Apoie com um Super Thanks se você quer mais conteúdos como esse. E me conta nos comentários, você confrontaria sua ex depois de descobrir uma traição ou seguiria em frente em silêncio? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Até a próxima história.